direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora de condições climáticas do país, risco energético, novos investimentos. Eu converso com o Felipe Vasconcelos, que é sócio da Ecos Capital. Felipe, boa noite. Boa noite. Obrigado por me receber. Bom, nós vamos falar desse mercado aquecido e expansão, energia limpa, mas antes vamos começar pelos problemas. Um deles é a questão climática. Nós tivemos problemas sérios agora no norte, inclusive interrupção do funcionamento da hidrelétrica de Santo Antônio. O Brasil depende muito ainda da energia gerada por hidrelétricas. E eu queria saber como é que você vê essa condição, como é que o país pode se preparar para evitar, inclusive, esses extremos, porque nós temos a falta de chuva no norte, né, pegando o Amazonas, que é uma coisa assim que até choca, você vê os rios vazios lá, e excesso de chuvas no sul. Então, em contrapartida, você tem uma geração de energia tranquila em outras regiões, né? Sim. Denise, acho que o grande problema que não só o Brasil, mas o mundo vai ter que lidar, e está lidando já, são com os eventos climáticos imprevisíveis, né? Ninguém diria, por exemplo, que a Amazônia estaria seca com essas imagens chocantes que você mencionou. Para o Brasil se preparar, e ele precisa muito se preparar, ele precisa expandir a sua matriz energética e diversificar a sua matriz energética também. Até porque o custo de você ter uma interrupção de uma fonte renovável e limpa como a usina de Santo Antônio é muito caro. Não só na conta de luz, uma vez que as termoelétricas que foram ativadas para compensar a usina que foi desativada custam 15 vezes mais para gerar a mesma quantidade de energia. E, por outro lado, você não pode contar com o reservatório cheio em todo o país também. Então, você precisa continuar uma expansão para outras fontes como eólica, solar e novas fontes, por exemplo, advindas do biogás. E tem essa questão do custo que você falou das termoelétricas, e tem o problema também que elas vão na contramão das medidas climáticas do próprio governo, não é? Porque elas têm um efeito nocivo para o meio ambiente, além de serem mais caras, né? Perfeito. A termoelétrica ela é muito interessante quando você pensa no custo de segurança energética. Então é sempre interessante você ter termoelétricas que você possa utilizar, porque faça chuva, faça sol, vente ou não vente, dia e noite. É só ter combustível que funciona. É só ter combustível que funciona. A questão é que nós podemos começar a utilizar outros combustíveis que o Brasil já gera, como eu dei o exemplo do biogás, e futuramente, quem sabe, o próprio hidrogênio verde. Para você ter uma ideia, é possível também, e tem sido instalado agora aos poucos no Brasil e no mundo, hidrelétricas reversíveis, ou seja, quando sobra energia, eu bombeio água de baixo para cima para manter o meu reservatório sempre cheio, porque o reservatório, ele no final do dia, atua como uma grande bateria para o nosso sistema. Então você tem que se prevenir, inclusive com esse período de escassez de chuvas. É uma vulnerabilidade das hidrelétricas que o Brasil já enfrenta há muito tempo. Já tivemos até apagões por conta disso. E eu queria falar antes de mais um outro problema, que agora entra numa fase de discussões, que é Brasil e Paraguai em torno de Itaipu. Está previsto desde a criação de Itaipu em 73 que haveria esse anexo C, que seria uma renegociação de alguns termos. Paraguai e Brasil têm direito a metade da energia gerada por Itaipu, cada um deles. Paraguai usa muito menos, vende o Brasil. E aí que está o problema, que eles já estão falando em um aumento de 24% para o ano que vem. Faria muita diferença em termos de custo energético? Como é que você vê potencialmente o impacto? A vantagem para o lado do Brasil é que a cada ano que passa, Itaipu fica menos representativa na nossa matriz. Ela já foi talvez próxima ali de 20% e hoje está gerando em torno de 8% da energia que nós consumimos no país. Em relação ao que nós compramos do Paraguai, nós compramos 30% dos 50% que o Paraguai gera, né, tem direito. Ou seja, 80% da energia total de Itaipu é consumida pelo Brasil. E, obviamente, os paraguaios têm todo o direito de querer renegociar, mas o impacto para o Brasil, na minha visão, não será estrutural, porque essa energia que nós consumimos deles representa em torno de 2% da nossa matriz total, que naturalmente, se reajustado para cima, traz o impacto na inflação e na conta de luz, mas deve ser um impacto limitado justamente pelo constante esforço de diversificação da nossa matriz.
Perfeito. Agora vamos falar da Ecos Capital, que pretende entrar nesse mercado com um fundo de R$1 bilhão, isso dá 2,8 gigawatts de energia eólica e solar. Então, vocês já partem para investimento em energia limpa, inclusive captação de recursos no exterior. Correto. Esse é um mercado que eu e os meus sócios trabalhamos já há muito tempo. Tivemos muito próximos de uma série de empresas que se tornaram referência no setor aqui no país e é uma tendência inevitável, né? Nós na Ecos gostamos de buscar identificar quais são os fatores e as condições econômicas e sociais que vão acontecer, sim ou com certeza, nós costumamos brincar, e energia renovável é uma delas. Então, o nosso propósito é criar uma empresa que realmente nasça 100% renovável, que utilize todo o potencial energético que o Brasil tem, seja em vento, seja em sol, principalmente, capacidade para gerar energia solar. E dessa maneira nós vamos criar uma empresa que tem potencial de nascer como uma das principais empresas de energia renovável do país. E nessa questão da captação entrariam debêntures, green bonds, que inclusive o Ministério da Fazenda tem falado também, e foi uma das discussões no exterior a respeito, né, de captação de recursos. Sem dúvida. O Brasil está numa posição interessante, Denise, porque ele tem algumas características que até pouco tempo atrás nós não levávamos tanto em conta mundialmente, né? Nós não estamos sujeitos a conflitos militares, nós temos uma abundância aqui de recursos naturais e quando você olha a alocação de capital dos investidores internacionais, eles foram ficando lentamente também sem opções de países e projetos para investir. Então, o momento pode ser muito propício para o Brasil aproveitar essa onda de investimentos. Nós temos tido conversas muito produtivas nesse sentido e trazer um capital consciente e preocupado com o desenvolvimento de um mundo mais verde e carbono neutro. Inclusive haverá uma demanda maior porque o Brasil tem essa preocupação de substituição de energia, da matriz energética mesmo por energia limpa, é um compromisso climático e a gente vê a preocupação, por exemplo, da utilização de veículos que não usem combustíveis fósseis, então vai demandar mais energia, então potencialmente a gente tem um mercado em expansão, num prazo maior. Com certeza, acho que para começar o brasileiro médio, ele consome menos energia do que países com uma renda per capita similar, tá? Até 60% menos. Se você parar para pensar, os últimos dias que aqui em São Paulo foram bastante quentes e que fizeram que muitas pessoas ligassem o ar-condicionado de suas casas, já levou a um aumento considerável do consumo de energia. Se você pensar a pura demanda e a oferta de apartamentos que são cada vez menores, que cada um deles vai precisar ter um ar-condicionado, a gente não está nem falando ainda de veículo elétrico, estamos falando simplesmente do conforto térmico das residências e já tem aí um potencial de aumento muito grande de consumo. Se eu for além e olhar para a indústria, eu te garanto que não existe um projeto que está sendo anunciado de hidrogênio verde que não tenha que nascer associado a uma nova usina. O Brasil ele tem um potencial muito grande de se destacar em relação a investimentos sustentáveis no mundo, mas para isso ele precisa ter energia renovável. Energia eólica e solar, ela tem de ter vasos comunicantes, inclusive para abastecer o país no caso de problemas, né, com relação à energia das hidrelétricas e não apenas o uso de térmicas, não é, também? Com certeza. Um dos maiores investimentos anunciados pelo PAC, por exemplo, diz respeito a linhas de transmissão. Talvez a região que tem maior potencial para o desenvolvimento de novas usinas é o Nordeste, mas ele está longe de ser um dos maiores consumidores. Então, você ter uma rede de linhas de transmissão conectando o Brasil inteiro e principalmente conectando a região Sudeste e Sul é fundamental para que nós tenhamos uma rede e um sistema elétrico bastante saudável. Felipe, nós já estamos encerrando, mas no caso da Ecos, esses investimentos através do fundo vai ser em que áreas especificamente de energia, de geração de energia? Nós vamos desenvolver plantas solares e eólicas, vamos gerar energia e vender essa energia principalmente para grandes indústrias e grandes consumidores. Aí seria mercado livre de energia. Correto, mercado livre de energia. Que muita gente não entende bem, mas existe esse mercado e as empresas têm acesso e têm essa opção de uma energia limpa, não é? Correto. Até é importante porque todas as empresas que
assumem compromissos sustentáveis, elas precisam consumir energia renovável. Então, elas vão cada vez mais identificar e selecionar as empresas e as usinas de quem elas querem comprar energia para cumprir as suas próprias metas de carbono neutro. É exatamente com o apoio do governo que tem hoje essa grande preocupação climática e metas a serem atingidas, e está muito longe disso, né? Temos uma matriz limpa, mas dá para melhorar bastante ainda. É isso, eu agradeço muito a participação do Felipe Vasconcelos, que é sócio da Ecos Capital. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Com vocês.